Poderoso, mais uma vez estamos aqui, terminando esse dia, Senhor Deus, cultuando e louvando o Teu nome. E nesse momento te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor seja misericordioso para conosco, Senhor, trazendo, Senhor Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor esteja, Pai, entesourando essas coisas em nós, ó Senhor, que possamos viver por meio delas, ó Pai, debaixo dos princípios, dos mandamentos, da vontade de Deus. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 6. Na semana passada, nós começamos do verso 3, né, essa sessão que vai do verso 3 ao verso 10. Nós paramos ali no verso 5. Eu vou fazer essa leitura até o verso 10, tá? E aí depois nós começamos ou voltamos, fazemos uma breve recapitulação e voltamos aí a partir do verso 5. O entendimento que os irmãos precisam ter, e sempre ter isso em mente quando estivermos lendo o livro de Timóteo, é que a perspectiva de Paulo aqui com relação ao modus operandi da igreja. O que está em jogo aqui, apesar de muitas vezes sairmos, né, desse contexto, é entender que Paulo aqui está dizendo como a igreja deve funcionar, como deve ser o nosso comportamento, debaixo da revelação de Deus, de como sua igreja deve andar, deve operar, principalmente com relação àqueles que estão à frente, os presbíteros, os pastores. Lembrem que essa carta é uma pastoral, ou seja, é dirigida a Timóteo, para que ele saiba como se deve proceder na casa de Deus. Não somente ele, mas para que toda a igreja entenda como as coisas devem funcionar no meio do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós vimos, queridos, que no verso 3, Paulo está condenando todo aquele que não aceita a sã doutrina como realmente ela é. Mesmo que não seja uma oposição abertamente contra a verdade. Pois desta mesma forma, a sã doutrina está sendo corrompida. Nós não podemos abraçar nem ensinar uma doutrina diferente da qual Paulo está trazendo nessa epístola, bem como em toda a Escritura, e esse é o princípio aqui. E aí no verso 4 nós vimos que aqueles que não concordam com as palavras de Cristo, com um ensino fundamentado nas Sagradas Escrituras, ele é soberbo, é contencioso e é ignorante. E vimos também que quando as pessoas não estão contentes com as palavras do Senhor Jesus, com o Evangelho, que é segundo a piedade, elas destroem a vida e o poder da religião. E vão em busca de outras coisas que satisfaçam o seu coração corrupto, produzindo uma falsa religião, que muitas vezes a gente dá o nome de cristianismo. E aí, por fim, nós vimos também que um bom mestre não oferece aos homens a pobre chama de sua iluminação, oferece a luz e a verdade de Deus. E os que assim agem são apaixonados por questionamentos e contenda de palavras, querendo exibir habilidade intelectual e assim perturbam a paz da igreja. Sobre esses que amam essas discussões sem propósito, nós vemos invejas, disputas, blasfêmias e ruins suspeitas, como a palavra de Deus diz. E aí, a partir daí, continuando essa advertência do apóstolo Paulo, ele diz assim: e altercações sem fim
por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a vaidade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui no verso 5, Paulo está acrescentando que essas coisas que foram citadas, como lá no verso 3, pessoas que ensinam outra doutrina, que não concordam com os ensinos da palavra do Senhor, que é segundo a piedade, são ideias e pensamentos de pessoas que têm mentes corrompidas e privados. A ideia é essa aqui, despojados da verdade. A ideia é de alguém que não consegue de modo nenhum chegar a um conhecimento objetivo da verdade. É um cego. Ou na linguagem comum, né? No nosso meio, assim, quando você fala com uma pessoa, não, eu estou falando de religião, mas em outras coisas a pessoa não entende, falei, rapaz, esse cara é uma topeira. São topeiras espirituais, são cegos. Calvino diz que Paulo aqui está censurando os que não estão preocupados com a edificação da igreja e convertem a palavra de Deus em trivialidade e uma fonte de controvérsias engenhosas. O evangelho para eles é somente isso, é disputa, é debate, é uma briga de opiniões e de ideias. E essas pessoas, dadas a esse tipo de discussão obstinada, parecem ser pessoas corruptas de entendimento e destituídas da verdade. Principalmente aquelas que agem dessa maneira por causa de ganho. Isso vai representar toda a sua piedade, seja o ganho financeiro, ou o ganho, vamos dizer assim, de honra, de reconhecimento, ou de alguém ser colocado em um lugar mais excelente do que outros. Isso é toda a piedade deles. Essa perspectiva, essa visão, é a piedade que eles apresentam. Ou seja, não é piedade nenhuma. Para essas pessoas, toda a piedade é equivalente ao lucro que eles podem obter, porque para esses homens, todo o cristianismo deve ser avaliado pelos lucros que ele gera. É como se os oráculos divinos tivessem sido transmitidos, não com outro propósito, senão servir à avareza daquela pessoa, negociando com eles, com os outros, como se fossem mercadorias que estão à venda. E por mais que muitos não reconheçam isso, a maneira como eles agem e como eles lidam com o Evangelho diz isso. William Barclay diz que os falsos mestres comercializam a religião, eles querem lucro, querem aparecer, querem ser notados. Consideram o seu ensino e pregação não como uma vocação, mas sim como um comércio. Estão em um negócio não para servir outros, senão para progredir eles mesmos, não servindo a Cristo, mas ao seu próprio ventre, como diz Paulo em Romanos, capítulo 16, abra aí, verso 17 e 18. Olha o que Paulo diz a respeito disso. Em outra epístola: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, ao Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Esses homens não estão servindo a Cristo, eles estão servindo a si mesmos, porque eles veem na religião, eles veem no ensino da palavra de Deus, das coisas santas, um motivo para lucrar.
E se você não imagina ou não tem, vamos dizer assim, eu não estou entendendo o que o pastor está dizendo, porque às vezes falta nos exemplos, mas é só você lembrar de determinadas pessoas que muitas vezes fazem amizades com outras, pura e simplesmente porque essas pessoas podem lhe dar alguma coisa, ou porque são pessoas importantes, ou porque têm dinheiro, e aí se aproximam. Esse tipo de comportamento é semelhante desses homens aqui, que se aproximam do Evangelho, não com o propósito do próprio Evangelho e do que ele representa, mas porque querem tirar proveito. Isso é muito comum, apesar dele falar aqui dos mestres, é muito comum daqueles que também não são mestres, daqueles que não estão, vamos dizer, ensinando. Isso é um comportamento humano, corrompido na nossa natureza, demonstrado muito claramente quando Jesus faz ali, entre o primeiro e o segundo milagre da multiplicação dos pães. Que as pessoas veem Jesus em determinado lugar, eles correm para lá, e o Senhor Jesus, vocês estão vindo aqui, porque eu alimentei vocês. Eles estavam procurando o Evangelho como muitos procuram, para benefício próprio, para tirarem proveito, para terem amizade, para ter um círculo de amizade, para ter uma pessoa que possa ajudá-la no momento de dificuldade. Eu poderia citar aí várias coisas. Certa vez um rapaz veio nos procurar, aqui nós éramos lá da outra igreja, ou seja, do outro local, lá em Niterói, e veio umas 2 vezes, chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria dar o dízimo. Ele não era membro da igreja, né? Eu falei: olha só, conversa com o tesoureiro, que era o presbítero Rodrigo na época, né? Aí ele foi conversar com o Rodrigo, acho que ele havia falado isso comigo também, eu falei: vou passar essa bola para o Rodrigo. Ele disse assim: quanto que eu tenho que dar de dízimo? Porque eu quero comprar uma casa. Aí nós falamos, eu acho que eu falei isso para ele, e o Rodrigo também disse. Eu falei: não, aqui a coisa não funciona assim não. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí o Rodrigo já deu umas 2 palavras para ele, falou: olha, a situação é assim, 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 assim. No outro domingo ele nem apareceu. As pessoas estão procurando o Evangelho pelo motivo errado. E quando procuramos o Evangelho por motivo errado, as consequências são desastrosas. São desastrosas. E por mais que eu tenha dado exemplo de alguém, que está numa situação de ouvir a palavra de Deus, ele está falando dos mestres. Porque eles também, muitas vezes, no contexto ali do apóstolo Paulo, os falsos mestres agiam da mesma forma, só que numa situação diferente, uma posição diferente, olhando para o Evangelho como algo que ele poderia receber e encher o seu, como diz Paulo aqui, o seu próprio ventre, o seu próprio estômago. William Barclay, ele diz o seguinte, ele diz assim: uma coisa é certa, não há lugar para os profissionais no ministério de nenhuma igreja. As pastorais assinalam clara e francamente que o trabalhador merece seu pagamento, mas o motivo de toda a sua tarefa deve ser o serviço público e não o lucro pessoal. Sua paixão não é a de obter, mas sim consumir-se e ser consumido no serviço de Cristo e de seus semelhantes. Paulo, de forma irônica aqui, a gente vai ver ele dizendo isso, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, né? Considera uma realidade o que esses homens dizem, pois na verdade o Evangelho é grande fonte de lucro. No entanto, ele vai classificar esse lucro no que seja os seus efeitos de trazer plena e perfeita bem-aventurança. Os que se utilizam do Evangelho visando tirar proveito financeiro tornam-se culpados de sacrilégio, é a profanação de coisas sagradas. Porque somente a piedade por si só
ela é imensurável fonte de lucro para nós, mas não esse tipo de lucro que uma mente carnal pensa. É aquele lucro que nos torna herdeiros do mundo, que somos capacitados para desfrutar de Cristo e de suas riquezas. É esse lucro que o Evangelho vai nos dar. E com essas palavras, Paulo proíbe assim a Timóteo e a todo e qualquer ministro, e consequentemente a todo e qualquer crente, de imitar esses homens. E evitá-los como uma peste maligna. Matthew Henry, indo na mesma direção, ele diz assim: ministros e cristãos genuínos se afastarão desse tipo de pessoa. Ele diz assim: sai do meio deles, meu povo, apartai-vos, diz o Senhor, aparta-te dos tais. Ainda que esses homens não se opusessem, melhor dizendo, abertamente do Evangelho e o confessassem, não obstante, a companhia deles seria infecciosa. Se fôssemos vistos com familiaridade com tais pessoas, haveria o risco de que usassem essa familiaridade para aparentar proximidade de pensamentos. E aí as pessoas iriam nos confundir. Por isso, a ideia é que nós devemos nos empenhar ardentemente para levar as pessoas a entenderem que somos completamente diferentes e que nada temos em comum. E é interessante porque não é só nesse aspecto, não. Eu, como pastor, às vezes você serve de referencial para as outras pessoas. Não só na área pastoral, mas em toda e qualquer área. Você é amigo de fulano, é fulano que está te indicando? Então você deve ser uma pessoa. E é engraçado porque também no meio cristão, infelizmente, nós temos que tomar cuidado. Certa vez já aconteceu isso algumas vezes, de alguém chegar: eu conheço fulano de tal. Fulano de tal é meu amigo. Aí a pessoa me ligar: Orébia, rapaz, isso é complicado aí, deixa eu te explicar a situação. Não é bem assim, não. Por quê? Porque aí é como se você está sendo igualado àquela pessoa. É por isso que Paulo fala essas coisas de Timóteo com o objetivo dele ficar distante de homens assim. Mas olha o que ele diz aqui no verso 6. Quando Paulo reconhece realmente esses homens que agem e que tratam o Evangelho como uma mercadoria, como algo que poderiam tirar proveito, e não o proveito espiritual, mas o proveito físico e material para ele, de uma certa forma eles têm razão. O Evangelho é fonte de lucro, mas não é esse tipo de lucro que as pessoas estão pensando, ou que ele pensa. É um lucro muito maior, que ultrapassa a nossa existência, que não se limita a coisas que se deterioram e se perdem o seu valor, que nós não podemos carregar para a eternidade. Mas Paulo aproveita esse momento para estender um pouquinho o sentido, e é isso que nós vamos fazer quando ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele está dizendo que uma vida de santidade, uma vida piedosa, é extremamente proveitosa para aquele que dela usufrui. E ele diz que essa piedade é com contentamento. Paulo aqui aproveita a oportunidade para mostrar a excelência do contentamento e o mal da avareza, o apego excessivo a bens materiais. E é interessante Paulo acrescentar a piedade, esse tipo de comportamento, no contexto destes versos. Porque por vezes o desejo exagerado por lucro vem de um sentimento de desgosto com a situação presente por causa desse apego às coisas materiais.
A palavra aqui, contentamento, no original é autarqueia. E essa palavra exprime a ideia de um espírito contente com a sua situação ou porção. Os piedosos, segundo a Escritura, são aqueles que vivem contentes com a sua situação. E por causa disso, eles têm alcançado um grande lucro para as suas vidas. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 3, abra aí, nos mostra que o nosso contentamento deve vir de um entendimento de que o Senhor nos sustenta em toda e qualquer situação. Mais uma vez somos lembrados na Escritura de que aquilo que nós conhecemos de Deus vai influenciar a nossa maneira de viver nesse mundo, a nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão com o nosso próximo e a maneira como nós vivemos e experienciamos circunstâncias na nossa vida. E é isso que Paulo mostra aqui, que o nosso contentamento deve vir de um entendimento que o Senhor nos sustenta em toda e qualquer situação. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu posso passar por todas essas situações, porque o Senhor vai me fortalecer, Ele vai me guardar, Ele vai suprir as minhas necessidades. Matthew Henry nos diz que todas as pessoas verdadeiramente piedosas aprenderam com Paulo que, independente do estado em que estão, devem contentar-se com o que têm. Elas estão contentes com o que Deus reparte para elas, sabendo que isso é o melhor para elas. Vamos, portanto, diz Matthew Henry, esforçar-nos para obter a piedade com o contentamento. Veja o que o salmista vai dizer no Salmo 37, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que o que nós estamos falando aqui, o que a Bíblia fala, não quer dizer que não seja lícito alguém almejar uma situação melhor, mas não porque está insatisfeito com ela, com a situação presente, mas porque deseja conquistar coisas mais elevadas, sabendo que a vontade de Deus será feita, se assim for a vontade dele para você. E seria apropriado dar um bom exemplo dessas coisas na nossa vida. Digamos que você almeja uma promoção, uma viagem de férias, uma ascensão no trabalho, um concurso, ou sei lá o que for. Você faz tudo o que é possível para consegui-lo, passa por todas as entrevistas, está cotado em todas as suas capacidades, fez tudo o que era necessário para obter, e parece que as coisas naturalmente vão acontecer, mas chega lá no último estágio, não acontecem. Mas você fez isso várias vezes, você tentou a primeira vez, você tentou a segunda vez, e isso não quer dizer que você não pode tentar, não estou dizendo isso, mas você não conseguiu, tinha tudo para ser seu, mas você não conseguiu. Qual é a conclusão que você chega? Não era da vontade de Deus. Só pode ser a vontade de Deus. Que aquilo que você deseja e está em condições para obter, não era para você agora. Eu poderia dar alguns exemplos de situações aí vivenciadas na nossa vida, mas quero dar um exemplo muito próximo a nós. O caso do nosso aluguel. A última vez estava tudo certo e tal, na última hora a coisa não
a coisa não aconteceu. Estamos aí tratando, parece que a coisa vai andar. Em todo o ambiente, nós estávamos conversando aqui, temos todo o ambiente para que em pouco tempo, em menos de um mês, vamos dizer assim, possamos estar nesse lugar. Entendeu? Todas as condições estão favoráveis. O gol está, sem o goleiro, você está na frente do gol, é só encostar a bolinha assim. Não precisa nem ser muito craque, é só empurrar, pode até empurrar com a mão, que ela vai entrar. Mas se não acontecer, a gente tem que saber que é a vontade de Deus. Porque tudo que depende de nós foi feito. E qual será a nossa perspectiva com relação a isso? Se alegrar e se conformar com aquela situação. Às vezes as pessoas vêm perguntar algumas coisas para mim e eu digo assim, essas coisas, por mais que sejam objetivas, a palavra de Deus são muito subjetivas. Muito subjetivas. Isso que você precisa saber. Você precisa ver os sinais. E não são sinais extraordinários, não. Porque às vezes as coisas estão andando, correndo bem, você pode alcançar aquilo, mas você percebe que aquela não é a vontade de Deus. E aí você vai ter que recuar. Você que vai ter que voltar atrás. E essas coisas acontecem. São provações, exercícios na nossa vida. Às vezes o Senhor vai impedir que isso aconteça, pelas circunstâncias, pelas coisas, as impossibilidades que possam vir a surgir. O importante é você estar compreendendo e afinado com a palavra de Deus, submisso àquilo que Deus está fazendo na sua vida. E se as coisas não saem como nós queremos, nós devemos nos alegrar. Como o Salmo 84, 11 diz. Salmo 84, 11. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Se nós entendemos isso, nós temos que ficar contentes com toda e qualquer situação. Não é aquela perspectiva, eu não posso melhorar. Pode melhorar. Eu não posso desejar algo maior. Pode desejar algo maior. E deve. Mas isso não deve ser a sua vida. Não deve ser a coisa mais importante da sua vida. Isso é só algo mais. Porque o que é mais importante é o Evangelho. É entender que é o Senhor que está direcionando todas as coisas. Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Como é bom, seja uma situação de dificuldade, seja uma de escassez ou de abundância, estar debaixo da vontade de Deus. É o lugar mais seguro e mais agradável que o homem pode estar, quando ele se encontra na sua vida debaixo da vontade do Criador. Olha o que Provérbios capítulo 15, verso 16 vai dizer: melhor é um pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? A palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos andar ansiosos de nada. Nós não devemos andar ansiosos de nada. E por quê? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos em que a nossa vida está sustentada. Nós sabemos que estamos a serviço do Senhor, não que Ele está ao nosso serviço. E se estamos a serviço do Senhor, é como um soldado que é colocado em determinados campos de batalha, em determinados lugares estratégicos. E se é esse lugar que o Senhor quer que você fique nesse momento, se nessa situação, você vai ficar e vai cumprir o propósito de Deus, porque você está servindo ao Senhor. Mas olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso.
Lucas capítulo 12, verso 31 e 32. Nós não devemos andar ansiosos de nada na nossa vida. Olha o que a Escritura vai dizer: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas essas? Coisas que ele diz anteriormente. E aí Mateus 6 é um texto paralelo a Lucas capítulo 12, não andais ansiosos de coisa alguma. E aí ele mostra as aves do céu, os lírios do campo. O Senhor cuida de todas essas coisas. Ele diz no final: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. A mente e o coração de vocês não precisa e não pode estar nessas coisas. A vida de vocês não deve se resumir a uma universidade, a uma profissão, a uma atividade secular, ao dinheiro. A vida de vocês não se resume, isso é uma parte. Uma parte dentro do todo. Porque o principal objetivo na vida do homem é buscar, antes de qualquer coisa, o reino de Deus. E essas coisas que temos necessidade nos serão acrescentadas. E olha o que ele diz no final. As palavras carinhosas do Senhor Jesus ao final dessa instrução. Assim: não tenham medo, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esses dias eu vi de um filme, não lembro que filme era, e aí era o herói, e era um desenho de criança, de criança pré-adolescente, né? E aí aquele grandão forte diz assim: não tema, pequenino. E a maneira como ele fala era uma maneira carinhosa. Apesar de ser um brutamonte, ele olhava para aquela criança com delicadeza e com cuidado. E dentro da sua grandiosidade, da sua grosseria, da sua força, ele fala de forma gentil. E essa mesma ideia que nós temos aqui, esse mesmo comportamento da parte de Deus, que é Senhor de todo o universo. Ele diz assim: não temais, meu pequenino, porque o seu Pai se agradou em dar muito mais a você. Ele não vai, é como se ele tivesse... Se ele está dizendo que ele dá muito mais a você, eu acho que essas coisas mínimas não estão dentro disso. Isso não passa pela preocupação e pelo cuidado daquele que lhe deu muito mais, que lhe deu o seu reino. Por isso nós devemos fazer como as Escrituras nos diz em Hebreus capítulo 13, verso 5, quando ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E se ele diz isso, é porque ele estará conosco em todas as nossas necessidades. Você sabe o que isso significa? Deus estar conosco, estar presente em todas as nossas necessidades, nos momentos mais difíceis. Eu me lembro situações que nós vivenciamos na vida, de tristeza, de morte, principalmente de morte de uma pessoa querida. E aí a gente vai lá no enterro, a gente não fica chateado porque um amigo não pôde ir no enterro de um parente, sua esposa, seu filho, seu pai. Mas quando você vê aquela pessoa lá, ela não fala nada, às vezes só dá um abraço em você. Mas como você se sente confortado? Pela presença daquela pessoa que você ama. Ela está ali. E ela está dizendo assim: ó, o que você precisar de mim nesse momento, você pode contar. E todas as pessoas que estão ali num momento como esse, elas estão dizendo isso. De uma certa forma ou não, elas estão falando isso.
Ela está dizendo, eu estou aqui, se você quiser chorar, meu ombro é seu. Estou aqui, se você precisar de alguma ajuda, eu vou te ajudar. É essa ideia, quando o Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem um cântico que fala nas nossas nas noites mais difíceis, Ele está presente. O Senhor está presente. Ele diz, nunca, jamais te abandonarei. Então não esqueça disso. Não esqueça. No momento mais difícil da sua vida, em meio às suas necessidades, o Senhor está presente. E por mais difícil e triste que aquele momento possa ser, Ele vai tornar, por causa da sua presença, um momento sublime na vida daqueles que amam ao Senhor. Se você está preocupado como se as coisas que estão acontecendo, geralmente da forma como nós não esperávamos, dependessem de você, lembre-se o que diz o Salmo 127, 2, na segunda parte. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ou então, que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7, quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembrem-se que esses textos servem para aqueles momentos que você está preocupado como se as coisas dependessem de você, mas não dependem. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Nós temos falado isso na escola dominical e o Lucas, hoje, no final dela, citou o mesmo princípio. Conhecer a Deus deve fazer termos uma comunhão com Ele que se baseia nesse conhecimento. Às vezes, eu não sou tanto de aparecer, nessas redes sociais, mas as nossas pregações voam, E algumas coisas alguns lugares que a gente vai, eles colocam isso, assim, veiculam, e de vez em quando você encontra determinadas pessoas dizendo assim, olha, o que você é uma bênção na minha vida, eu nunca vi a pessoa mais verde, você é uma bênção na minha vida. Aí eu falei, sou? Aquilo que você falou naquela pregação, eu nem lembro, foi profundo para mim, muito obrigado. E fala aquilo de coração. E aí você fica assim, isso é engraçado porque você vê como Deus usa a sua palavra. Porque é a palavra de Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. E como Deus usa. E às vezes, muitas vezes eu me sinto completamente inoperante, completamente impotente, quando tenho que chegar para alguém no momento de morte, no momento de dor e falar alguma coisa. É nesse momento, como pastor, que eu vejo que eu não sou nada. Eu não posso mudar aquela situação. Às vezes é uma pessoa amiga, e você quer falar alguma coisa, e daquela tristeza surgir profunda alegria, mas eu não tenho poder para isso, eu nem ninguém. Mas a palavra de Deus que nós carregamos tem. E ela pode fazer isso. E ela faz, independente de nós. Às vezes eu venho aqui pregar, e foi uma semana difícil,
E nós somos, como todo ser humano, sentimentais. Nós nos somos levados pelas nossas emoções. Então, às vezes, você está naquela semana, poxa, que ótimo e tal, a pregação essa semana vai ser... Eu vou subir no púlpito e vou conseguir transmitir tudo com facilidade e tal. E, às vezes, você chega na igreja e aí você acha, poxa, sabe, é como se você se sentisse desimpedido, né? E você pregou com empenho, mas é aquilo, você não sente, que você teve aquela liberdade, aquela facilidade de falar. Aí de vez em quando vem um irmão para você e fala: pastor, foi uma bênção a sua palavra. E quando essas pessoas dizem isso, eu fico muito feliz. Por quê? Porque a minha disposição, o problema que eu estou passando, a dificuldade, ou seja, sei lá, qualquer coisa que me deixe indisposto, não inviabiliza o poder da palavra de Deus. E mostra que eu sou um instrumento, que eu não sou nada nesse processo. Nada nesse processo. É Ele, pela graça dEle, que nos capacita a ser bênção na vida de outra pessoa. E por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. É o Senhor, é Deus cuidando da vida, tratando da vida do seu povo. E é essa perspectiva que nós precisamos perceber para termos contentamento. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de você e proporcionando o melhor conforme a vontade dEle para você naquele momento. William Hendricks vai dizer assim: a pessoa realmente piedosa não se interessa por enriquecer. Ela possui recursos interiores que lhe proporcionam riqueza muito maiores que as que a terra pode oferecer. Por isso Paulo afirma a respeito dessa vida genuinamente piedosa, que ela é grande fonte de lucro, ou seja, a prática da piedade com contentamento. E esta é a vida de uma verdadeira devoção e piedade a Deus. A pessoa realmente piedosa tem paz com Deus, alegria espiritual, certeza de salvação e convicção de que para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Matthew Henry diz o seguinte: a piedade em si é um grande ganho, ela é rentável em todas as coisas. E onde quer que haja verdadeira piedade, haverá contentamento. Mas esses que alcançaram o clímax do contentamento com a piedade, correspondentes, são certamente as pessoas mais felizes e tranquilas nesse mundo. Piedade com contentamento, isto é, o contentamento cristão. A satisfação deve vir dos princípios da piedade. É um grande ganho. Ela é toda a riqueza do mundo. A pessoa piedosa está certa do contentamento em outro mundo. E se apesar de tudo se acomoda com esse contentamento, essa condição nesse mundo, ela tem o suficiente. E apesar de abrirmos a concepção do apóstolo Paulo no que ele diz aqui, porque o tema é o contentamento que se dá em todos os âmbitos da vida, e Paulo aqui, o contexto de Paulo é com relação aos falsos mestres que consideravam a religião como um negócio. Mas nós podemos entender isso, se aplicar à vida do cristão como um todo. E aí Matthew Henry diz assim: alguns consideram o cristianismo uma ocupação vantajosa para este mundo. Da forma como entende, isto é falso. No entanto, é indubitavelmente verdade que, embora o cristianismo seja o pior negócio, é o melhor chamado do mundo.
Aqueles que fazem um negócio dele meramente para servir seus interesses desse mundo serão desapontados e o considerarão um negócio triste. Mas esses que o consideram seu chamado e aí fazem dele o seu negócio, descobrirão que é um negócio rentável, porque tem a promessa da vida agora, bem como da vida futura. E qual é o pressuposto de Paulo diante de tudo isso? Ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele explica, porque nós não temos trazido nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E Paulo aqui deve estar pensando nas palavras de Jó, lá em Jó capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que concepção, que entendimento que a Escritura nos dá. E aí Calvino vai dizer, nessa perspectiva, ele vai dizer que a nossa cobiça é um abismo insaciável, a menos que ela seja restringida. E a melhor maneira de mantê-la sob controle é não desejarmos nada além do necessário imposto pela presente vida. E essa é a razão para nós aceitarmos esse limite, de que fala Calvino, está no fato de nossa ansiedade abranger 1001 coisas, que sonhamos, que tenhamos sonhos vãos para nós. Para garantir que a suficiência divina nos satisfaça, nós devemos colocar os nossos desejos de forma que não ansiemos mais do que é necessário para a manutenção das nossas vidas. Avareza, cobiça que existe no nosso coração. Matthew Henry diz assim: não podemos reclamar nada como dívida para conosco, porque vemos nus a este mundo, como diz o apóstolo Paulo aqui no verso 7. Tudo quanto possuímos desde então, somos obrigados a reconhecer que obtivemos por meio da providência divina. Mas aquele que deu pode tirar o que e quando lhe apraz. Tínhamos nosso ser, nosso corpo, nossa vida, que é mais do que alimento e que é mais do que vestuário. Quando entramos nesse mundo, embora estivéssemos nus e não trouxemos nada conosco, não deveríamos estar contentes se continuamos vivos, embora não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter? Nada trouxemos para este mundo e mesmo assim Deus proveu por nós, cuidou de nós. Fomos alimentados toda a nossa vida até o dia de hoje. E, portanto, quando estamos diante das maiores necessidades, não podemos estar mais pobres do que quando chegamos a esse mundo. Desde então, Deus proveu por nós. Sabe qual é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que nós devemos confiar em Deus para a parte restante da nossa breve peregrinação nesse mundo. Como diz o apóstolo Pedro, lá em Pedro capítulo 5, verso 7, lançando ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós deveríamos estar contentes com o que temos, pois independente de quanto possuímos, um dia nós vamos deixar tudo para trás. Nós não levamos essas coisas. E nós vamos perceber que as coisas mais valiosas e duradouras são aquelas coisas que nós vamos carregar conosco no dia da nossa morte. Dizem, eu não sei se é verdade, porque isso era muito comum na antiguidade, pegar determinadas pessoas de destaque e dizer, lançar sobre a boca deles palavras de sabedoria, ou de determinadas situações, mas dizem que
Alexandre Grande, quando à beira da morte, convocou os seus generais e relatou seus últimos 3 desejos. E o primeiro era que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. O segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. Que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E depois disso, os seus generais ficaram com certeza admirados com esses desejos insólitos, estranhos, né? E aí eles perguntam a Alexandre quais as razões para isso. E Alexandre explica: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos para o mundo e saímos dele de mãos vazias. Se um homem que não tem o temor de Deus dá esse tipo de testemunho, o que o Senhor espera de nós, como crentes? É por isso que Paulo vai dizer assim: olha, tendo o sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Por isso que Paulo fala isso nesse verso. A ideia é aquilo o que é suficiente para abranger toda a necessidade que temos de alimentos necessários para a vida. Essa é a ideia, tendo com que nos vestir, né, e o sustento, estejamos contentes. É tudo aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades. O que seja necessário para a proteção externa do corpo. Os desejos de satisfazer necessidades do corpo não são condenados aqui. O que é condenado é o anseio por riquezas materiais, como se estas pudessem satisfazer a nossa alma. Mas elas não satisfazem. A oração de Agur, em Provérbios capítulo 30, verso de 8 a 9, demonstra essa sabedoria. Quando ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixes nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. O que as pessoas deste mundo farão quando a morte os despojar da sua felicidade e porção? Quando elas precisarem dar a Deus para sempre a todas essas coisas com as quais elas estão tão apegadas, o que elas farão? Matthew Henry vai dizer assim: as coisas necessárias da vida são os limites de um verdadeiro desejo cristão, e com elas ele se esforçará em estar contente. Seus desejos não são insaciáveis, não. Apenas um pouco, alguns confortos dessa vida serão suficientes, e nisso ele espera se alegrar. É interessante Paulo estar falando sobre um determinado assunto, falando sobre o lucro, e abrir um espaçozinho, trazendo um ensino que está atrelado a isso, mas que mostra a realidade dos nossos corações. Onde está o nosso coração? Onde está o coração do ministro? A Bíblia diz que onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Que tesouro é esse que nós temos? É um tesouro que se perde? É um tesouro que a traça e o ladrão podem corroer, podem levar? Ou é um tesouro eterno? Onde está o seu coração? O que é mais importante para você na sua vida?
A quem você serve? Ao Senhor ou a você mesmo? Porque todos aqueles, como diz ali Mateus, que vivem descontentes, ou que vivem como se Deus não estivesse sustentando-os nas suas mãos, é como gentios. Estão preocupados com o seu dia a dia. Essa preocupação é uma preocupação excessiva. A ansiedade significa isso, é um pecado. Uma preocupação excessiva, como se você não tivesse ninguém por você. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Às vezes, numa atividade de trabalho, né? Você trabalha em grupo, aí daqui a pouco você vê que você está sozinho. Aí você, cara, eu vou ter que levar isso sozinho, é pesado, né? É difícil, eu vou ter que trabalhar por mim e pelos outros. Até numa atividade de esporte, né? Você faz um time e só tem perna de pau, só você ali que... E, cara, eu vou ter que dar um gás aqui, porque o time aqui está difícil, está ruim. Não é um peso. É um peso, é uma dificuldade. Mas não deve ser assim na nossa vida. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco. É Ele que nos sustenta. Ele nos dá enquanto nós estamos dormindo. Ou seja, no nosso descanso o Senhor está provendo. Hoje de manhã nós estávamos pregando e a palavra de Deus diz que o crente é aquele que trabalha duro, aquele que se esforça. E não é porque você vai trabalhar duro que você vai receber. É porque Deus é misericordioso. Porque depois da queda, o meu trabalho não tem o devido valor ou o devido retorno, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, o Senhor vai sustentar os seus. E Ele é tão bondoso que sobra até para os ímpios. Mas a certeza que nós temos que ter no nosso coração, que Deus é por nós. Nós temos um Pai que cuida de nós. Então nós não podemos ter essa visão. Uma visão distorcida de pessoas que não temem a Deus. E é como se estivessem sozinhas no mundo, à mercê de sua própria sorte. Mas não é assim conosco. É como ele diz: se eu me agradei em dar o meu reino, eu não darei todas essas coisas? Como diz Romanos capítulo 8, verso 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que antes nos deu o seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Nós precisamos ter essa confiança e essa certeza que, independente da situação em que estamos vivendo, a bênção de Deus está sobre nós. E Ele é aquele que cuida dos seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, o devido entendimento, Senhor Deus, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, de que o Senhor, ó Pai, nos sustenta, e que, independente das circunstâncias e dificuldades, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja colocando em nossos corações um contentamento, Senhor Deus, regozijante, sabendo que estamos nas mãos do Senhor e que somos seus filhos e aos seus amados, ó Pai. Até mesmo quando estão descansando, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Nos dá, Senhor, essa certeza, Pai. Nos faz, ó Senhor Deus, experimentar essas coisas em nossas vidas, percebendo o cuidado, Senhor, de Deus sobre nós, ó Pai. A sua bondade, a sua misericórdia, independente das coisas que estejamos passando.
e que possamos descansar, ó Pai, em toda e qualquer situação no Senhor. Dá-nos isso, Senhor Deus. Porque todos nós somos ansiosos por natureza, nos preocupamos com determinadas coisas que não são tão importantes, que aos nossos olhos são importantes, são necessárias, mas que existe algo muito mais importante, necessário, como a própria palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Mostrando, Senhor Deus, que até mesmo a nossa vida e o nosso sustento está subordinado à palavra de Deus. Porque se faltar essas coisas, Senhor Deus, o Senhor quer que permaneçamos firmes ainda e mais uma vez, porque confiamos no Senhor. Fica com o seu povo, Pai. Nos leva para os nossos lares debaixo da tua paz, da tua segurança, e nos dá certeza em nossos corações, ó Senhor Deus, da sua presença constante no meio do teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.